Capítulo 5. Raiz do amor. Foi importante mencionar os tipos de amor que o ser humano tentou reconhecer e classificar durante os milênios, porque era necessário demonstrar que essas definições não servem de guia. Na Bíblia, a verdadeira distinção está em nos ensinar a reconhecer o que é amor eterno, correspondente a tudo que podemos vincular a Deus, e o que é amor mundano, correspondente a sentimentos decadentes, que desaparecerão. Tal ensinamento é belamente apresentado em 1 João 2, versículo 15 a 17, que diz: "Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso para o prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre." Apesar de não pretender me aprofundar nos tipos de amor classificados por homens, acabei notando algo importante. Encontrei muitos tipos de amor, mas nenhum deles retratava uma das formas mais belas e profundas na qual o amor se apresenta. Podemos aprender muito sobre esse amor no livro de Jó. A Bíblia relata que Jó era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó conquistou uma atenção especial por parte do Senhor, mas também acabou ganhando a atenção de Satanás, que o acusou de agir bem por ser um homem rico e protegido pelo próprio Deus. Então, o Senhor, nos ensinando uma lição maravilhosa, retirou a proteção e permitiu que Satanás agisse, mas não lhe permitiu causar nenhum dano físico a Jó. Se não fosse pela proteção de Deus, certamente seríamos destruídos por forças maiores do que as nossas. Assim que a proteção de Deus foi retirada, o resultado foi catastrófico na vida de Jó. Seus bois e jumentos foram roubados e seus empregados foram assassinados. Enquanto o servo sobrevivente ainda estava relatando esses acontecimentos, chegou outro mensageiro e disse: "Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapei para lhe contar." Jó 1, versículo 16. Outros servos chegaram relatando tragédias, e um deles trouxe a pior notícia que um pai pode receber. Ele relatou: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Jó 1, versículo 18 e 19. Sabemos que não foi Deus que fez isso, mas tente imaginar como Jó se sentiu. O relato de um dos servos de que era Deus agindo parecia realmente plausível, pois a sequência de eventos não podia ser só coincidência. Era certo que isso veio de uma força muito grande, e Jó foi induzido a pensar que Deus estava enfurecido. Jó rasgou sua roupa, raspou a cabeça e então se prostrou no chão em adoração. Ele declarou: "Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor." Jó 1, versículo 21. Jó podia até não estar entendendo o motivo de tamanha desgraça, mas manteve o seu amor e sua fé. Satanás não ficou satisfeito ao ver um ser humano resistir e disse para Deus que, se a saúde de Jó fosse afetada, daí sim ele iria o amaldiçoar. Deus não permitiu que a vida de Jó fosse ceifada, mas decidiu permitir que Satanás o fizesse adoecer. O ataque foi violento. Jó teve terríveis feridas pelo corpo inteiro. A situação era tão insuportável e humilhante que sua esposa lhe perguntou e afirmou: "Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Perceba, está claro que foi Satanás que induziu homens ruins a roubarem os bens e matarem os servos de Jó. Possivelmente, ele também influenciou o servo que acusou Deus de ter feito fogo cair do céu. O objetivo de tudo isso era fazer Jó se voltar contra o Senhor. Também não parece ser apenas coincidência o fato de sua esposa ter justamente o induzido a abandonar a integridade, amaldiçoar a Deus e morrer.
vimos que Satanás pode induzir pessoas perversas a fazerem coisas ruins, mas ele também pode tentar induzir pessoas de Deus ao erro, como é ensinado na Bíblia. Isso aconteceu com o rei Davi, conforme relatado em 1 Crônicas 21, versículo 1. Imagine o quão Jó foi atormentado em pensamento dia e noite, e o que lhe sobrou para resistir? Não havia mais amor familiar ou paixão, pois seus filhos morreram, seus irmãos se afastaram e sua esposa o aconselhou a morrer. Jó relata: minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Jó 19, versículo 17. O amor gerado na amizade estava esgotado. Ele relata: meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Jó 19, versículo 13 e 14. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Jó 19, versículo 19. Jó não resistiu a tamanha dor e humilhação. Ele amaldiçoou o dia de seu nascimento e disse: por que não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Jó 13, versículo 11. Depois de muitas lamentações, ele concluiu: não tenho paz e nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Jó 3, versículo 26. Quanto ao amor incondicional, denominado ágape, certamente não tinha espaço para existir, pois Jó era atacado por tudo e todos. Ele relatou: as pessoas zombam e riem de mim, com desprezo me dão tapas no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Deus me entregou aos pecadores, atirou-me nas mãos dos perversos. Jó 16, versículo 10 e 11. O esgotamento era tão grande que Jó desejou a morte, declarando: quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó 6, versículo 8 a 9. Frente a tamanha devastação do corpo e da alma, o amor de Jó pareceu ser destruído por completo, mas ainda existia algo vivo nele, pois ele não se voltou contra Deus, mesmo sem ter nada a perder. Ele até pode ter sido enganado em direção a acreditar que o mal em sua vida era uma ação do Senhor, e isso o deixou desconsolado. Sua mente foi provocada a ponto dele se encher de amargura, mas isso não o fez desrespeitar a soberania de Deus. Que amor é esse que sobreviveu? Nas classificações feitas por homens, não achei nada que descreva o amor demonstrado por Jó, e estou com dúvidas se devo classificá-lo como amor leal ou amor soberano. Ambos os nomes são apropriados, pois podemos dizer que a lealdade de Jó mantinha nele o respeito pela soberania de Deus. Quanto a Deus, sua soberania perfeita se volta ao nosso favor, gerando amor. E mesmo sendo soberano, a ponto de não precisar das satisfações, ele também se mantém leal. Números 23, versículo 19 nos diz: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Nessa passagem, vemos o relato de que Deus não mente, sendo essa uma afirmação de sua lealdade. Ao mesmo tempo, vemos o relato de que ele não muda de ideia, sendo essa uma característica de sua soberania perfeita. Logo depois, fica evidenciado que ele cumpre o que diz e mantém suas promessas. Isso demonstra sua soberania e lealdade ao mesmo tempo. Soberania, porque ninguém é capaz de detê-lo, e lealdade ao passo que suas promessas são plenamente confiáveis. Como não poderíamos amar e respeitar tamanha perfeição encontrada na fusão entre a lealdade e a soberania de Deus? O soberano é leal e exige lealdade. Se existir lealdade de nossa parte, então existe o verdadeiro amor. E se existe o verdadeiro amor, tenha certeza que, no momento certo, ele vai nos resgatar. Imagine a vida de Jó como sendo uma árvore chamada amor. Pense que suas folhas foram arrancadas, sendo essa a amizade. As flores destroçadas, correspondendo à paixão, e os frutos representando a família, devastados. Depois os galhos representando o amor ao próximo, foram arrebentados. E o caule correspondente ao amor próprio foi cerrado. Só o que sobrou foram as raízes, representando o amor leal ou soberano. Pois eu te digo, por mais enfraquecido que esteja, esse amor é forte e pode rebrotar.
Basta que suas raízes permaneçam vivas até o dia da verdade. Saiba que o dia da verdade logo vem, nada e nem ninguém pode impedi-lo. No caso de Jó, o dia da verdade chegou ainda durante sua vida. Apesar dele ter sofrido como poucos, teve a honra de conversar com o Senhor, e tudo lhe foi restituído. Deus deu em dobro tudo que Jó tinha antes. Jó 42, versículo 10. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Jó 42, versículo 11. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, versículo 13. A verdadeira recompensa de Jó não está descrita na Bíblia. Isso porque a verdadeira recompensa de quem ama a Deus não são coisas deste mundo. Jesus nos alerta: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. A verdadeira recompensa está muito além de nossa compreensão, como Paulo explicou. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Agora pense em 2 amigos que se amavam muito e descobriram que aquela poderosa amizade gerou espaço para uma devastadora paixão. Ele se apaixonou pela beleza e a doçura dela, e ela se apaixonou por sua inteligência e alegria. Eles tinham medo de estragar aquela amizade, mas o desejo os atraiu com muita força. O namoro foi inevitável. O amor foi tão explosivo, a ponto de fazê-los se casarem pouco tempo depois. Esse belo amor gerou frutos. Eles tiveram 2 filhos lindos. Imagine essa família como sendo uma árvore, chamada amor. Pense em folhas bem lustrosas e verdinhas, correspondendo à amizade. As flores eram extremamente perfumadas, correspondendo à paixão. E os frutos saudáveis, correspondendo ao amor familiar. Os galhos eram fortes, representando o amor ao próximo. E o tronco robusto, representando o amor próprio. Infelizmente, as raízes, correspondente ao amor leal, adoeceram, já que um deles cometeu adultério. Pois eu te digo, ainda nessa vida, quando os ventos da verdade soprarem, a árvore inteira pode cair e se estraçalhar. No dia da verdade do Senhor, a parte podre dessa árvore pode ser jogada ao fogo. É preciso se arrepender enquanto é possível. Mesmo que tudo fracasse, a lealdade pode te conservar. E mesmo que tudo vá maravilhosamente bem, a deslealdade pode pôr tudo a perder. É por isso que considero a lealdade como sendo a raiz do amor, que deve estar firmada na soberania de Deus. Nota do autor. Depois que o livro já estava pronto, encontrei casualmente um versículo bíblico da tradução Nova Versão Internacional, o qual me mostrou que escolhi o nome certo. Salmo 147, versículo 11 diz: O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Outras versões da Bíblia traduzem a palavra original do hebraico, hesed, de formas distintas, pois existe mais de um significado possível. Mesmo havendo mais de um significado, é interessante saber que essa palavra também define exatamente o que tentei descrever. Hesed significa amor leal, e o melhor, quando essa palavra é utilizada na Bíblia, seu uso está fortemente correlacionado justamente ao amor de Deus.